Bom dia ainda. Vamos continuar o nosso estudo da dinâmica. Agora, nós vamos para a terceira lei de Newton. O que fala a terceira lei de Newton? A toda ação corresponde uma reação de mesma intensidade, mesmo modo e sentido contrário. Na figura aí, nós temos o menino empurra a caixa para lá com uma força de valor F. A caixa reage e empurra o menino com uma força de igual valor. Então, se eu faço uma força em alguma coisa, essa alguma coisa fará uma força de mesmo valor em mim, só que com sentido contrário. Então, gente, se eu empurro a parede para lá, faço a força da parede para lá, a força reage, faz na minha mão uma força em sentido contrário. Então, eu empurrei a parede empurra minha mão. Essas duas forças se anulam? Claro que não. Uma está agindo na parede, a outra está agindo na minha mão. Uma age na parede, outra age na minha mão. Então, essas forças estão... eu aqui. Isso aqui sou eu quando eu era pequenininho. Uma força age na parede, a outra age na minha mão. Forças que agem em corpos diferentes não tem jeito de se anularem. Sim. O homem da figura empurra a parede para a direita, a parede reage empurra o homem para a esquerda com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. O avião, a turbina, queima combustível que empurra o ar para trás. O ar empurra o avião para frente. O nadador empurra a água para trás. A água empurra o nadador para frente. Quando a gente anda, a gente empurra com o pé o chão para trás. O chão empurra nós para frente. Então, ação e reação está sempre presente. É importante deixar bem claro que a ação e reação nunca se anulam, pois agem em corpos diferentes. Qualquer uma das forças pode ser considerada ação, porque eles interagem mutuamente. Por exemplo, o nadador. Quem é a ação? Essa ou essa? Qualquer uma pode ser considerada. Eu estou falando que essa aqui é a ação, aquela é a reação. Mas poderia falar que aquela é a ação, essa aqui é a reação. São simultâneas, é uma interação. Não podemos falar que as ações são iguais, pois possuem sentidos diferentes. O que quer dizer isso? Vamos lá. O menino está empurrando a caixa para a direita. A caixa está empurrando o menino para a esquerda. Uma força para a direita é igual a uma força para a esquerda? Não. Elas podem ser iguais em módulo. Se o menino faz uma força de módulo 20, a parede faz na mão dele uma força também de módulo 20. Essas forças são iguais? Não, porque uma é para a direita, a outra é para a esquerda.
esquerda. Elas são iguais em módulo, em direção, mas não em sentido. Neste experimento, usaremos um borrifador contendo álcool combustível, um acendedor a gás e uma garrafa PET, presa a um fio de nylon e com um furo de aproximadamente 1 cm de diâmetro em sua tampa. Inicialmente, é necessário borrifar um pouco de álcool combustível dentro da garrafa, pois o álcool deve estar na forma de vapor. Também é necessário apertar algumas vezes a garrafa para oxigenar o ambiente dentro dela. Ao aproximarmos a chama de um acendedor perto do furo da tampa da garrafa, inicia-se a reação de combustão, com grande liberação de energia na forma de calor. O calor produzido na reação de combustão aquece os gases no interior da garrafa, que se expandem rapidamente. Como há apenas uma saída na garrafa, os gases aquecidos saem pelo orifício em alta velocidade devido à pressão exercida pela garrafa. A pressão da garrafa exerce uma força sobre o gás que sai pelo furo, e ao mesmo tempo o gás empurra a garrafa em sentido contrário, ilustrando a lei da ação e reação. O mesmo princípio se aplica aos foguetes convencionais, que utilizam hidrogênio e oxigênio ao invés da mistura ar e álcool, que usamos no nosso experimento. Vamos agora ao segundo experimento. No experimento a seguir, usaremos pesos de chumbo e 2 carrinhos de mesma massa, com ímãs fixados na parte posterior e com a mesma polaridade voltada para fora. Assim, quando aproximarmos os carrinhos, haverá forças de repulsão entre eles. Posicionando os carrinhos bem próximos um do outro e soltando-os simultaneamente, veremos que os dois percorrem praticamente a mesma distância. Como as forças aplicadas nos carrinhos são iguais e as massas também, ambos irão adquirir a mesma aceleração, enquanto perdurar a ação das forças. Porém, quando acrescentamos mais massa sobre um dos carrinhos, colocando pesos de chumbo em um deles, veremos que a aceleração muda drasticamente. Mantendo-se a força constante, quanto maior a massa do conjunto, menor a aceleração adquirida por essa massa. Esse vídeo ilustra as 3 leis de Newton de forma simultânea: a lei da inércia, a lei fundamental da dinâmica e a lei da ação e reação. Bem, agora nós vamos passar a estudar várias forças. Um monte de força. A primeira força que a gente vai estudar é a força peso. Acho que muita gente chama de força da gravidade. A força peso, ela vai ser estudada primeiramente dando um passeio pela lei da gravitação universal de Newton. O que fala a lei da gravitação universal de Newton? Fala que 2 corpos se atraem reciprocamente com uma força gravitacional cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância entre elas. Parece confuso, não parece? Mas o que quer dizer isso? Vamos lá. Quer dizer o seguinte: se eu tenho uma massa M1, se eu tenho uma massa M2, separadas por uma distância D, essas 2 massas vão se atrair com forças de mesmo
valor, mas os sentidos contrários. É ação e reação. Essa força, segundo Newton, pode ser calculado por G. Esse G é a constante de gravitação universal. Massa 1 vezes massa 2 sobre distância ao quadrado. Parece meio estranho, não parece? Vai parecer meio estranho eu falar com você que esse tubinho e esse tubinho se atraem. Esse tubinho atrai esse aqui com uma força para lá, F, e aquele atrai esse com uma força para cá, F. Por que o tubinho não gruda no outro, então, vocês estão atraindo? Uma pessoa perto da outra, uma atrai a outra. Por que duas pessoas não grudam uma na outra se elas estão se atraindo? Devido à inércia. A força de atração entre esses dois tubinhos não é capaz de tirar eles da situação de repouso. Por isso que um não vai ao encontro do outro. Uma pessoa perto da outra também não vai, porque a força de atração é pequena. Por que a força de atração é pequena entre os dois tubinhos ou entre duas pessoas? Porque as massas são pequenas. Então essa força não serve para nada. Serve. Ela é muito importante. Nós temos o Sol, temos a Terra em órbita do Sol. Essa órbita é possível por causa dessa força que existe. O Sol puxa a Terra puxa o Sol. Já não é uma força desprezível, porque já são massas bem maiores. Aqui ela já tem algum efeito. A Terra puxa a Lua. A Lua puxa a Terra, mantendo as suas órbitas. Então, quando a gente trabalha já com uma ordem de grandeza maior dos planetas do Sol, essa força já é uma força mais relevante. E mesmo, gente, aqui para nós, se eu pegar isso aqui e soltar, ele cai. Por que ele cai? Porque a Terra puxa ele para baixo. Na verdade, o que nós temos aqui? Nós temos duas massas. Nós temos o planeta Terra, grandão, com a sua massa que eu vou chamar Mzão, e o pobre do tubinho com a massa que eu vou chamar Mzinho. Esses dois elementos separados, centro da Terra está aqui, ó, separados por uma distância que eu vou chamar de D. Essa distância eu vou chamar de D. O que vai acontecer? Esse negocinho, que acabou de cair de novo, tem massa. O planeta Terra tem massa. Então, existe atração entre as massas. O planeta Terra atrai o tubinho. O tubinho também
atrai o planeta Terra. E a atração é mútua. Por que o tubinho cai na Terra? Por que não é a Terra que sobe em direção ao tubinho? Por quê? Porque a massa da Terra é muito grande. A massa do tubinho é muito pequenininha. Então a força é capaz de vencer a inércia do tubinho, mas não é capaz de vencer a inércia do planeta Terra. Tanto é que quando a gente estuda isso aí, essa força vai ser Gzão, massa do planeta Terra, massa do tubinho, sobre D ao quadrado. Quando a gente estuda isso aí normalmente, a gente desenha assim: planeta Terra, com a sua massa e visão, tubinho com a sua massa e vizinho, e só desenha a força do tubinho. Existe a força do planeta Terra, mas eu não desenho. Por que eu não desenho? Porque não vai fazer nada. A Terra não vai. Essa força não vai vencer a inércia da Terra, mas a força existe. Só que ela não provoca efeito nenhum sobre a Terra, porque a massa da Terra é muito grande. Essa força ela vai provocar efeito relevante sobre o corpo. Tanto é que o meu tubinho caiu no chão. Essa força, gente, é que vai, no final das contas, acabar sendo chamada de peso. Então, o peso é a força com que a Terra puxa o corpo para baixo. Normalmente, a gente conhece essa fórmula lá do ensino fundamental. Peso é massa vezes gravidade. Mas é diferente, essa aqui é diferente daquela? Não, é a mesma coisa. É porque a gente chama isso aqui, ó, isso tudo, a gente chama de aceleração da gravidade. Então, o peso seria massa vezes G. Quem é o G? É o Gzão, massa da Terra, sobre D ao quadrado. Lembre-se, não pode esquecer, nunca, que força é grandeza vetorial e aceleração também é grandeza vetorial. Aqui eu estou falando só do módulo. É interessante, gente, interessantíssimo você olhar para aquilo ali. G é Gzão, massa sobre D ao quadrado. Vamos olhar para isso aí com carinho e muito amor. Ao olhar para isso aí com muito carinho e amor, você observará que quanto maior essa distância, dividir por um número maior, eu vou encontrar o resultado menor. Ou seja, quanto mais longe do centro da Terra, que é o centro da Terra, quanto mais longe do centro da Terra você estiver, a distância maior do centro da Terra, menor é a gravidade. Menor é a gravidade. Então, gente, a Terra está aqui. Está bem torta, mas é a Terra. A Terra está aqui. O corpo está aqui. Depois o corpo está aqui. O corpo está aqui. O corpo está aqui. Está subindo. Quando ele vai subindo,
a distância vai ficando maior até o centro da Terra. A distância ficando maior, a gravidade vai se tornando menor. Então, se você pensar aqui em São João, Nepomuceno, e no Rio de Janeiro, aonde a gravidade é menor? Em São João. São João é mais alto do que o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está lá no nível do mar. Está mais perto do centro da Terra do que nós que estamos no morro. Então, a gravidade no Rio de Janeiro é maior do que a gravidade em São João Nepomuceno. Então, quanto mais alto você vai, mais longe do centro da Terra você fica. Então, menor vai ficando a gravidade. Então, lá no céu, que é muito longe do centro da Terra, a gravidade é muito pequena. Por isso que os anjinhos lá conseguem voar, porque a gravidade é menor. A gravidade sendo menor, gente, a gravidade sendo menor, peso não é massa vezes gravidade? A gravidade sendo menor, o peso também será menor. Então a gente pesa menos em São João Nepomuceno do que no Rio de Janeiro, porque a gente está mais longe do centro da Terra. Mais longe do centro da Terra. Então o peso é menor. Então se você quiser perder peso, vai para um lugar alto, onde a gravidade é menor. Pico da Bandeira, Pico da Neblina. Se você quer ganhar peso, você vai para o Rio de Janeiro, onde a gravidade é maior. Mas a massa não muda. Massa é quantidade de matéria. Se eu vou para o Rio de Janeiro, a minha matéria não muda, a não ser que eu pare no meio do caminho, coma. Ou pare no meio do caminho, vá no banheiro, libere coisas de dentro de mim, aí a minha massa vai diminuir. Então a massa não está mudando, mas o peso muda. Massa é quantidade de matéria. Um tijolo em São João, um tijolo do Rio de Janeiro, tem mesma massa, mas tem peso diferente. No Rio de Janeiro ele pesa mais. Entenderam a diferença? Então a gravidade muda com a altura, porque a gravidade é Gm sobre d ao quadrado. Se a gravidade muda com a altura, o peso, que depende da gravidade, também mudará com a altitude. Então, tudo isso que eu falei é o que está escrito aqui. Massa M1 e massa M2 se atraem. A força de atração é dada por essa formulinha aí, ó. Gm1m2 sobre d ao quadrado. G é a constante, que está constante, ninguém precisa saber desse valor. É dado na prova. Massa M1m2. Essa força é a que existe entre a Terra e a Lua, como eu falei. Entre o Sol e a Terra aqui, ó, desenho bonitinho, ó. Pensando que o corpo e a Terra, ó, igual eu mostrei. A força de atração G, massa da Terra, massa do corpo sobre d ao quadrado, igual eu mostrei. Essa força é chamada peso. Então, mg é aquilo ali, a gravidade gm sobre d ao quadrado, como eu mostrei. A aceleração da gravidade e o peso depende da massa do planeta. O que quer dizer isso? Vamos voltar lá no nosso rascunho. A gravidade é Gzão, que é a constante, massa do planeta sobre d ao quadrado. Normalmente, nosso planeta é a Terra. Mas essa massa, quanto maior a massa,
maior a gravidade. Então, se você tiver no planeta Terra, aí você viajou para a Luna. Você sabe o que é Luna, né? É a Lua. Você viajou para a Lua. Quem tem maior massa, o planeta Terra ou a Lua? A massa do planeta Terra é maior do que a massa da Lua. Se a massa da Terra é maior, a gravidade na Terra é maior do que a gravidade na Lua. A gravidade do planeta Terra maior que a gravidade na Lua. Você já deve ter visto filme mostrando a Lua, o cara pulando, subindo devagarzinho e descendo devagarzinho, né? E dá um pulinho e desce devagarzinho, porque a gravidade lá é menor do que a gravidade na Terra, porque a massa lá é bem menor que a massa da Terra. Ele anda lá com um sapato de ferro, né, para aumentar a massa dele, para ele não dar, e dava um pulo e ia lá longe, subia. Ok? Então, ó, continuando. A aceleração e o peso dependem da distância ao centro da Terra, acabei de falar. Mais perto do centro da Terra, a gravidade e o peso são maiores. No Rio de Janeiro, a gravidade... Aqui, está aqui. Por exemplo, a aceleração da gravidade do Rio de Fora é menor que a aceleração da gravidade do Rio de Janeiro. O Rio de Fora é mais alto que o Rio de Janeiro, pois o Rio de Janeiro está mais próximo do centro da Terra do que o Rio de Fora. A mesma coisa nós falamos para São João de Nepomuceno. Aqui eu dei um exemplo até interessante. Uma pessoa mede sua massa e encontra 60 quilos. Tá? Ele mediu a massa numa balança ao nível do mar. Vamos calcular seu peso usando a gravidade 9,8 ao nível do mar. Sabemos que o valor do peso é massa da gravidade. A massa é 60, gravidade 9,8, peso 588 newton é o valor do peso. Então, quando você subiu na balança e leu lá 60 quilos, aquilo não é seu peso, aquilo é sua massa. Para ter seu peso, você vai multiplicar sua massa pela gravidade do local onde você está. Mas nós vimos lá atrás que 1 kgf é 9,8 newton. Aí, pela regra de 3, 1 kgf é 9,8 newton. Então, x kgf é 588 newtons, que é o que você achou. Multiplica em cruz, 9,8 vx igual a 1 vezes 588. Então, x 588 por 9,8, x dará 60 kgf. Ou seja, eu posso falar que eu peso 60 kgf. 588 newtons, que é o meu peso, é a mesmíssima coisa que 60 kgf. Então, eu falar que eu peso 588 newtons é a mesma coisa de eu falar que eu peso 60 kgf. É por isso que quando a pessoa sobe na balança e lê lá 80, fala que 80 é o peso da pessoa. Mas é o peso da pessoa em newton? Não. É o peso da pessoa em quê? KGF. KGF.
Então vamos simplificar. Vamos imaginar que a gravidade é 10, para facilitar a quantia. Eu subi na balança e medi 80. 80 o quê? Eu posso falar que esse 80 é a minha massa. 80 quilogramas é a minha massa. Mas eu posso falar também que o meu peso é 80 kgf, quilograma força. Ou a gravidade, considerando 10 a gravidade normal, eu posso falar que o meu peso é 800 newton. Isso é igual a isso. Então, quando eu subo na balança e leio 80, aquilo é minha massa. Mas pode ser meu peso também em kgf. Meu peso em kgf é representado pelo mesmo número da minha massa em quilograma. Isso no local de gravidade normal, tá? Então, meu peso em kgf e minha massa em quilograma são representados pelo mesmo número, 80 e 80. Em Newton, não. Em Newton, eu tenho de multiplicar pela gravidade, no caso do meu exemplo, dessa. Normalmente, gente, a gente não vive todo mundo no local de gravidade normal. Então, eu posso falar que o meu peso em kgf tem o mesmo valor da minha massa em quilograma em qualquer lugar? Não. Na verdade, só tem o mesmo valor no local de gravidade normal. Em São João Nepomuceno não é igual. Mas é muito próximo, gente. Então, para a gente, para o nosso corpo, eu falar que eu peso 80 quilogramas, eu falar que eu peso 79,6 quilogramas, é irrelevante. Então, para nós seres humanos, isso é irrelevante. Porque vai ser muito próximo um do outro. Agora, quando se trabalha em laboratório onde exija medida de precisão, muita precisão, aí eu tenho de levar em conta essa diferença. Mas no nosso dia a dia, eu falar que minha massa é 80 quilos, falar que meu peso é 80 kgf, posso considerar certo. Por isso que quando você sobe na balança, o médico fala para você, você pesa 60 o quê? kgf? Não é quilograma. Quilograma é unidade de massa. Bem, balança. Nós vimos que quem mede força lá atrás dinamômetro, que é esse dispositivo aí, ó, onde você aplica uma força puxando uma mola que tem ali dentro, né? E essa mola faz o ponteirinho mexer, dando a indicação da força. Peso é uma força. Então, se eu for medir o peso da banana, eu vou pendurar a banana aqui, para esse ponteirinho medir o peso da banana. Mas a gente não sobe na balança e fala que mediu o peso? Bem, gente, calma, muita calma nessa hora. O que tem dentro desse negócio que eu te falei? Uma mola. Uma mola que vai sofrer uma deformação. Pela deformação da mola, eu vou falar o valor da força aplicada ali ou do peso de pendurado ali. Ok? Bem, balança tem vários tipos. Vários tipos de balança. A balança primeira, se você conheceu, era uma balança de prato. Ela tinha um prato de um lado, um prato do outro, um braço aqui. Aqui era a base. Esse prato ficava ligado no negocinho aqui, ó. Você botava o arroz aqui
e botava uns negocinhos de ferro do lado de cá, até equilibrar um lado para o outro. Ou seja, você estava fazendo o que aqui? Comparando a massa do arroz com a massa desses negocinhos que você colocava ali. Então você estava medindo a massa do arroz. Então essa balança mede a massa. Existem essas balanças de banheiro que você pisa nela e quando você pisa na dita cuja, você está pressionando uma mola ali. Então você está medindo através da força elástica, empurrando a bola. Então ali você está vendo o seu peso, através da deformação também de uma mola. A balança, que é a balança de banheiro. Aquela outra balança que se usa, o médico usa lá, que ela é mais ou menos assim, ó. Tem um negócio do lado de cá, ó. Nesse negócio aqui, ó, tem um pezinho que você anda para lá e para cá aqui, ó, e um pezinho menorzinho que você usa aqui, né? Aí você sobe aqui na balança, o cara vai regulando isso aqui para medir a sua massa. Ele está comparando a sua massa com a massa daqueles negocinhos que ele está mexendo ali. Então essa balança aqui está medindo a sua massa. Essa balança aqui está medindo a sua massa. Essa de banheiro, na verdade, era um dinamômetro. Você subiu e deformou a mola. Então, você está medindo o seu peso, que é a força. Os dinamômetros medem força e, consequente, a força-peso é medida pelo dinamômetro. Eu falei que o peso e a gravidade varia com a altitude. Mais alto, menor a gravidade, menor o peso. Mas o peso e a gravidade também variam com a latitude. Mas essa variação com a latitude é muito pequenininha, então a gente não vai nem se preocupar com isso. Mas que tem uma variação, tem, tá? Depois, lá na frente, eu vou te mostrar a variação com a latitude. Mas não é muito relevante para nós, não, tá? Nós vamos parar por aqui no estudo da força por enquanto. Então, o que nós estudamos hoje? A terceira lei de Newton e a força-peso. Na próxima sessão, falaremos de mais algumas forças, ok? Então, na próxima sessão, a gente continua a maestria. Até lá!